Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao Inoblog. Antes de mais nada, estamos aqui respeitando as regras dessa pandemia, mas como nós estamos estabelecendo aqui um distanciamento social, vamos nos permitir tirar as máscaras, né? Legal, show de bola, hein? Bom, como todos sabem, eu sou Alexandre Caricati, diretor comercial do Grupo Inover e âncora dos canais aqui do Inoblog. Hoje é um dia muito especial e essa gravação que nós estamos fazendo hoje vai ao ar nesse mês de julho, que também será um mês de muitas novidades, muitas coisas bacanas aí para a nossa querida Inover. E hoje eu estou aqui nessa área maravilhosa, já fizemos uma gravação no dia de hoje da inauguração desse nosso Inoplay, que é muito mais do que uma área de descompressão, é uma área sensacional, pensada e idealizada com muito carinho para todos os nossos colaboradores. E eu estou aqui no Inoplay muito bem acompanhado, aqui na minha direita, do Marcos Stati, que é o nosso diretor de operações, né, o cara que toca aí toda essa engrenagem operacional. Obrigado pela presença, Marcão. Eu que agradeço, Caricati. Legal. E à minha esquerda, ele, como sempre, não pode faltar, o grande comandante desse transatlântico chamado Inover, o nosso CEO, Rogério Rino. Rino, obrigado aí pela presença. Isso aí, meu irmão. Boa tarde aí. Legal. Hoje está sendo um dia bastante festivo, um dia muito alegre, muito bacana. A gente já falou muito aqui desse espaço maravilhoso no segundo andar, né, que é um novo andar operacional também e com uma série de outras áreas aqui da Inover. A gente já fez uma inauguração muito bacana. Tem um vídeo rolando já aí nas nossas redes sociais. Se você ainda não assistiu, assista. É muito bacana, principalmente contando a história desse mural maravilhoso que foi feito aqui, tá? Nesse momento em que nós passamos por essa crise, se é que nós podemos dizer assim, todo mundo sofrendo impactos diretos e indiretos da pandemia. De março para cá, nossa vida mudou. Nossa vida tanto quanto pessoa física, como quanto pessoa jurídica. E todas as empresas, todos os segmentos, o mercado como um todo, sofreu esses impactos, né? Só que aqui a gente veio para falar do mundo Inover. E o que é muito legal é a gente perceber que o mercado reconhece de nós que a Inover vem sendo uma das poucas empresas que está conseguindo passar por esta fase de uma maneira forte, de uma maneira sólida, e arrisco a dizer que talvez será uma das poucas empresas que após tudo isso passar se tornará ainda mais forte, até porque é uma empresa que está crescendo, está inovando, está ampliando e gerando cada vez mais resultados, mesmo em meio a essa crise. Só que assim, o mundo parou, a pandemia ainda está aí e é uma realidade para todos nós, né? Então já começo dando essa bola aí, jogando essa bola para você, Rino. Como é que foi para você, né, o grande empresário, o cara que comanda, né, uma empresa dessa importância que é o Inover, chegar nesse momento que todo mundo fala, caramba, para tudo agora, pandemia, meu Deus do céu, como é que vai ser? E poder fazer um paralelo com esse momento agora, né? Ou seja, qual foi a tua sensação naquele início e o que você acha que foi predominante para esse momento tão positivo da Inover, mesmo em meio à crise? Legal, Caricati. E é um momento realmente diferente. Eu diria que 2020, em março, a gente estava aí, né, Marcão? E foi relativamente chocante, para não dizer altamente chocante, né? Nem relativamente, porque aos 50 anos de idade eu nunca tinha imaginado que eu poderia passar por um momento desse na minha vida, vivenciar o que o mundo está vivenciando. E aquele era o momento da maior incerteza, né? Porque o mundo parou. Parou o Brasil, começou a falar de lockdown para cima e para baixo. Não era alguma coisa que fala assim, tem um problema aqui, você foge para outro lado, né? E naquele momento daquela bomba atômica, o sentimento era de frustração. Era um sentimento de frustração porque a expectativa com 2020 é muito grande, a gente plantou durante muitos anos
isso aqui estava idealizado, nem tinha ainda, né, estava nas obras, começando a marreta, né? E a gente olhava aquilo ali e falava, caramba, né? Como diria tem um desses grandes coaches do mercado, que ele fala assim, pô, bem na minha vez, né, meu? E eu falei, cara, bem na minha vez vem acontecer um trem desse no mundo, né? E não era todo mundo de surpresa. não era uma coisa no Brasil, né? Era no mundo, né? E aí, né? E nada de unânime, e muita falta de conhecimento. Então, a incerteza, a falta de conhecimento gera você a acelerar o teu cérebro para ver o que eu faço, como eu mitigo os problemas. Então, eu lembro que a primeira semana ali em março foi, que eu diria assim, teste cardíaco, como diz o Galvão Bueno. Foi um teste cardíaco, teve muita tensão. A gente começou a lidar com informações muito truncadas, depois o Marcão vai poder falar bastante sobre isso aí. Mas eu tiro uma lição, resumindo, porque se a gente entrar muito no detalhe, muitas das coisas que a gente vai falar, todo mundo passou, né? Eu diria que é o seguinte, quando você tem realmente uma árvore frondosa e você colocou as raízes muito bem estabelecidas e garantiu que ela tivesse um crescimento diferenciado, sem quebrar etapas, pode vir terremoto, pode vir tempestade, maremoto, tsunami, né? Pode vir até os gafanhotos que estão vindo agora, a árvore não entorta, ela não entorta, né? Então, isso eu devo, a Winover deve muito o resultado que nós estamos tendo agora, né? E ao longo desses quase 4 meses, né? Desde o início da pandemia, há alguns pilares, e um deles foi sempre apostar em capital intelectual, pessoas com capital intelectual diferenciado. Segundo, apostar em processos muito sólidos e muito profissionais em gestão. Esse tripé, se você tiver esse tripé, aí sim, você dá suporte e coloca por trás o suporte do acionista, a árvore ela não estoura. Pelo contrário, ela passa pela tormenta, ela pode ser uma das poucas que fica já pronta para um novo momento. E é isso que a gente está vivendo. Eu diria que depois desse março tenebroso e, cara, que deu angústia, eu cheguei a pensar que a gente ia entrar no mundo Mad Max, real life. Eu cheguei, inclusive, a fazer reunião em casa com as minhas filhas para falar, cara, se tiver invasão por questões sociais, nós vamos ter que aprender a lidar com um mundo mais wild. E graças a Deus isso não aconteceu, mas isso nos levou a pensar de forma muito profunda e garantir com que o time tivesse, assim, com consciência, com determinação e engajamento para passar pelo momento mais difícil. E para nossa grande, diria assim, alegria, o Marcos acabou até de falar para mim, nós estamos pelo segundo mês fechando um resultado superando em muito a nossa expectativa, coisa que a gente nem imaginaria lá atrás. Então, só que isso não é por acaso. Se a gente olhar só a foto, parece, os caras tiveram sorte. Não. Eu sempre falo, quem planeja tem sucesso, se você não planejar, você vai ter destino. Então a gente vem planejando, e a gente chega no resultado. Ou seja, aquela história, tem que fazer a lição de casa bem feita e se preparar para o momento, né? Tem que fazer a lição de casa, se preparar, tem que estar com a mão na massa, precisa ter coragem, porque é o seguinte, eu tenho certeza, e eu ouvi e vi muito empresário olhando para onde ele ia mandar o dinheiro dele, para onde que ele ia fazer um hedging no dinheiro dele, porque ele não queria apostar para cá. A gente, ao contrário, nós falamos, cara, é aqui. Teve gente que falou assim, vocês são loucos, como você vai colocar dinheiro aqui? É isso mesmo, cara, a gente tem que acreditar. Eu sincero, eu sou brasileiro, apesar de ter descendência, né, de italiano, espanhol, mas eu acredito muito nesse país. E as pessoas que estão conosco estão junto nessa empreitada. Eu e o Marcão estamos há 8 anos e pouco juntos, né? Você já está 1 ano e meio para quase 2 conosco, né? O Denis, meu sócio, nós nos conhecemos há mais de quase 30 anos, cara. Moisés, também meu outro sócio há mais de 15 anos que a gente se conhece. Então assim, e o Jorge que está lá na Europa, nosso outro sócio. Então assim, cara, é isso, é determinação, é resiliência, e não esmorecer. E mostrar para o mercado que aquilo que você realmente está determinado a realizar, você vai realizar. Se você tiver coragem, se você tiver equipe, ninguém faz nada sozinho. Esses caras são melhor que eu em tudo. E os caras deles são melhor que eles. É assim que a gente pensa na Winover. Se a gente tiver esse tipo de pensamento, a gente vai longe. Não, e é importante você dizer tudo isso,
Até porque, assim, imaginem você que está assistindo a gente agora, como fica a cabeça do empresário, né, Rino? Quando se vê diante de um desafio desse tamanho, e não só a questão de fazer a lição de casa, de se preparar, mas também, assim, como é que eu vou enfrentar, né? Ter a capacidade de tomar as melhores decisões, olhando para o teu contexto, olhando para o contexto do mercado, né? Mas também se utilizando de uma coisa que você falou que é primordial, que é saber trabalhar em time, né? Você ter um time muito forte. Quando você tem realmente um espírito de time e isso está impregnado no DNA das pessoas no dia a dia, meu amigo, você vai ganhar todos os jogos e fatalmente você vai ganhar o campeonato. Então, assim, é legal a gente ouvir a visão do empresário, né, e da pessoa que comanda com uma visão extremamente global de tudo que está acontecendo e o quanto isso impacta a nossa empresa. E agora jogando a bola para você, é o Marcos Statti, mas eu gosto de chamar de Marcão, que é carinhoso. O Marcão é o nosso super head aí de operações, né? Marcão, aí a gente imagina isso, né? Todo esse contexto que a gente está falando, e aí chega lá para o diretor de operações e fala, caramba, precisamos fazer, precisamos acontecer, tem que continuar funcionando, aqui tem que dar resultado. Fala um pouco de como é que foi essa tua experiência, né? Porque também deve ter sido um baque para você, você também teve que fazer a sua lição de casa, se preparar e entender, contar com a sua equipe. Fala como é que foram aí os primeiros passos e da tua alegria hoje de, tá colhendo tanta coisa boa, o Innover aí com excelentes resultados, quer dizer, em meio à crise nós estamos entregando resultado pra caramba, né? Fala pra gente. Bom, primeiro, obrigado, né, de estar aqui participando, pela tua pergunta. Realmente, a primeira semana, como o Rino falou, foi a mais desafiadora que a gente enfrentou. Primeiro, a gente estava lutando com algo que a gente não sabia, não tínhamos nenhuma predição do qual poderia ser a penetração disso, o impacto de infecção nas pessoas, na cidade, então a gente tinha pouca informação. Então, na primeira semana, apesar das tensões estarem afloradas, a gente se ocupou muito em coletar informações, para posteriormente montar o nosso protocolo de reação e internação dos nossos processos. Então nós coletamos informações com o Jorge, que é um dos nossos sócios e tem duas operações que ele toca tanto na Itália quanto na Espanha, que naquele momento era o epicentro de fato da doença. Então ele já nos adiantou algumas ações que eles estavam tomando e a gente, como equipe, nós tomamos a decisão de tomar primeiro todos os cuidados em estar presentes aqui no site, tomar todas as precauções do ponto de vista de proteção higiênica, álcool gel, distanciamento e tudo mais. E toda a equipe de gestão estava aqui conversando todos os dias às 7h30 da manhã, trazendo as ideias e as informações que os nossos colaboradores estavam... E só um parênteses, a gente chegou a ter um nível de higienização aqui do site, nível hospitalar, né? Exatamente. Foi uma coisa incrível, né? A gente começou lá atrás e continua. Nós temos o site higienizado nível hospitalar semanalmente, de cima e embaixo, todos os andares do térreo, primeiro e segundo, né, onde entram aqui praticamente umas 9 pessoas e passam um trabalho com protocolo de hospital. Né. Isso foi um investimento que a gente falou, nós vamos fazer, foi uma das coisas que o Marcos, com o Simone e comigo na época no comitê de crise, definimos, isso foi desde a primeira semana de março. E não paramos. Sensacional. E somos uma empresa de pessoas, né? Exatamente. O nosso principal objetivo era trazer segurança às pessoas durante todo esse tempo. A última quinzena de março ela foi muito desafiadora, então as pessoas ainda estavam processando aquilo. Entramos na primeira quinzena de abril já melhorando a nossa comunicação, o protocolo, e foi quando a gente iniciou o nosso projeto de home office e distribuição das nossas equipes em suas casas, tá? Selecionamos primeiramente as pessoas de risco e em maior fragilidade, grávidas, a gente colocou todas em casa imediatamente, e algumas pessoas a gente já adiantou as férias para que elas pudessem ficar totalmente isoladas, e a gente começou a trazer segurança para a nossa equipe interna aqui na Innover, tá? E a nossa surpresa foi que ao longo do mês de abril a segurança começou a aumentar. Também foi uma grande alegria que os nossos processos internos
acho que amadureceram 2 anos em 2 semanas, foi muito legal. E foi quando na segunda quinzena de abril a gente começou a perceber uma curva de ascensão nos nossos resultados, né? O que deu suporte para entrar maio muito bem. Então em maio nós batemos todas as nossas metas estas que eram as mesmas antes da pandemia, então não eram metas afrouxadas, vamos dizer assim. Ou seja, eram metas que foram definidas sem ter pandemia nenhuma. Exatamente. Em contexto normal de atuação, né, Marcão? Exatamente. E agora, ao longo do mês de junho, a gente está experimentando também o resultado exponencial, que inclusive teremos um resultado maior do que o mês de maio, né? Isso trazendo margem para a empresa, tranquilidade, para a gente poder continuar investindo aqui nesse ambiente novo que a gente criou. E o mais de tudo, né? A gente tem uma responsabilidade grande com as pessoas da nossa empresa. Então nós garantimos salários todos em dias, todos os investimentos. Então nós podemos afirmar hoje que a Winnover tem um povo que está seguro em vir trabalhar aqui, que entende que está seguro em relação à doença, seguro em relação ao seu trabalho e seguro em relação ao seu futuro também. Acho que é importante, inclusive, nisso que o Marcos está falando, que assim, essa demonstração da segurança, as pessoas sentiram porque a gente teve uma métrica muito bem estabelecida, que é aquela métrica do capitão ser o último a abandonar o barco. Aqui nenhum head ficou em casa, nenhum. Nós conseguimos colocar quase 45%, 50% da equipe em home office, né? Poderíamos até avançar relativamente mais, esbarrávamos aonde? Na questão de tecnologia, de infraestrutura do Brasil, não é nossa, né? Porque muitos dos nossos funcionários, às vezes, são penalizados como cidadãos brasileiros por morarem em regiões onde não tem infra de telecom. Absurdo, né? É um absurdo, mas é a realidade. É a realidade, né, do nosso país. Então, por causa disso, a gente tinha pessoas que não tinham condições de trabalhar em home, mas nós não adotamos uma rota que a gente viu acontecer por aí, onde os heads acabavam ficando em casa. Não, aqui de segunda a sexta-feira, no início até sábado, quando era o pico mesmo do epicentro aí dessa mudança de mundo, todos os executivos, primeira linha, diretor, estavam aqui, eu estava aqui, e a gente fez questão disso, porque isso dá segurança para quem está. Porque uma coisa é ter o discurso, outra coisa é você estar lá na prática e mostrar que você está junto com eles. Isso foi fundamental. O Marcos, né, e eu, a gente vinha conversando, e também a gente foi, como ele falou, muitas coisas a gente não sabia. No início, a OMS falava que máscara não precisava usar. Até o momento que nós adotamos a máscara antes de ser exigência no estado de São Paulo. Isso é importante dizer. A Winnover colocou máscara para 100% da sua equipe, né, antes do governador dizer que era obrigatório. Porque a gente entendeu que era importante para o nosso colaborador, para o nosso integrante do nosso time. Então, isso é fundamental. As pessoas viram que a gente não estava atuando como empresário, olhando o resultado, o lucro. A gente estava olhando, vamos passar por essa tormenta juntos. Porque é passar por uma tormenta, não adianta nada achar que você vai conseguir passar e teu funcionário não, ou ele passar e você não. Ali o nível de engajamento aumentou muito. E aqui eu faço assim, um agradecimento a cada um dos colaboradores da Winnover. A cada um. O nível de engajamento, a gente nunca teve níveis de absenteísmo tão baixos, certo, Marcão? Exatamente. Então, assim, isso aí não foi porque a gente impôs, não, se você não vier, eu te dou uma multa, tal, né? Eu não acredito nessas coisas. As pessoas se engajaram porque viram que a gente estava realmente a fim de passar por esse momento e sair como seres humanos diferentes. E sentiram que realmente estão todos no mesmo barco, né? Exato. E acho que é importante a gente falar sobre isso. Como a gente falou aqui, né, Marcão? Nós somos uma empresa de pessoas. Embora a gente tenha estrutura de contact center, tenha processos operacionais, processos de gestão, analíticos, digitais e toda essa grande estrutura, mas é uma empresa formada por pessoas. E quando você tem um trabalho e um olhar estratégico no pilar pessoas, a gente sabe o quanto isso se reverte em resultados. Mas para que isso aconteça, essas pessoas precisam se sentir parte de todo o processo, se sentirem respeitadas, acolhidas e principalmente ter a segurança, né? Então, é muito legal que a Winnover como um todo, 100%, comprou a briga, falamos, estamos todos juntos no mesmo barco. Eu acho que é por isso que a gente está no momento que está, né?
É algo que com certeza não é a realidade de muitas outras empresas do mercado, né, Rino? Então, a gente, inclusive, eu falo isso toda vez, todo dia, na minha casa, para minha família e falo aqui para todos. O Marcos também tem esse mesmo tipo de postura. Cara, a gente agradece, tem que agradecer. A gente é privilegiado, a gente poder estar passando por tudo isso que passa o mundo, a gente conseguir transpor é um tsunami, é um negócio assim, avassalador, né? As pessoas entraram num nível até de histeria. Eu não quero aqui questionar nem um lado nem o outro do ponto de vista das rotas adotadas. Eu tenho minha visão muito pessoal sobre isso, mas não é o contexto aqui. O contexto é, a gente tem que agradecer, a gente está passando, né, e está tendo a oportunidade de ter esse amplificação, apesar do distanciamento social, que é isso que nós estamos tendo, poder dar um abraço, um cumprimento, que isso é muito importante e valoroso para o ser humano, a gente aumentou muito mais a confiança, mas muito mais. Pô, ao longo desse tempo, acho que eu e o Marcos falamos mais do que ele fala com a esposa dele ou com a minha. Por quê? Porque a gente tinha que fazer esse negócio acontecer. Ou senão, e aí, essas pessoas, quantidade de pessoas aqui dentro que a gente é responsável, né? São pessoas que estão levando sustento para sua casa. E como que a gente tinha que dar segurança e não demitir, não acabar com... Porque muitos falavam até o seguinte, como que uma empresa de cobrança vai passar por um momento desse? Era uma dúvida nossa, né, Marcão? Será que o pessoal vai ter dinheiro para pagar? Só que é o seguinte, eu sempre acreditei num negócio, a gente tem que tomar cuidado, porque se entrar numa rota muito vetorizada, que é o que eu falava lá atrás, aí você vai para um negócio que chama calote. E na hora que você entra no calote, você quebra todo o ecossistema e aí vira Mad Max. Não virou Mad Max. É uma reação em cadeia, né? Uma reação em cadeia. E aí vamos o seguinte, vamos reconhecer o nosso país também. Eu vejo às vezes alguns países europeus falando mal do Brasil e assim, isso me machuca demais. Demais. Quando você olha a quantidade de mortes por 1 milhão de habitantes, putz, me desculpa. Com todo o respeito aos meus amigos britânicos, vocês não têm assim, condição de falar do Brasil. Estão em segundo, terceiro lugar lá e nós estamos lá atrás. É que o brasileiro às vezes não sabe se valorizar, não sabe reconhecer isso. E vamos valorizar o nosso governo pela ajuda social que fez. Porque, quer queira, quer não, o dinheiro que a gente injetou, que foi injetado do Brasil para a classe social de baixa renda, garantiu subsistência a muitos deles. E alguns, inclusive, tiveram até uma oportunidade de ter uma renda que não estavam tendo nos últimos anos. É verdade. Então, isso é o que fez a máquina girar. Do mesmo jeito, tem muita gente que está sofrendo demais, os comerciantes, pessoal que tem lojas em shoppings. Isso me machuca muito como empresário. Porque eu fico imaginando, cara, aquele cara investiu durante décadas. Às vezes é assim, o Marcos, como empresário no comércio, veio do avô dele e agora ele quebrou porque não tem como abrir. Então, isso é triste, cara. Isso é triste. A gente tem que parar e pensar e a gente tem que fazer a nossa parte também. Tem que ajudar. Nós estamos agora trazendo gente para cá. O que tem no último grupo, Marcão? São universitários, tem advogado, tem gente que está estudando medicina veterinária. Ou seja, uma mão de obra super qualificada. Sim, né? exatamente. Extremamente. Que legal. É muito bacana esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, porque isso nos dá uma série de reflexões positivas, né? E quando a gente chega num momento como esse e passa por um momento, ou melhor, está passando por um momento como esse, isso provoca também nas pessoas muitas reflexões, mas mais do que isso, a sensação de crescimento, né? Ou seja, as relações se fortalecem, os vínculos, né, se fortalecem também, porque são nesses momentos de crise que a gente percebe realmente com quem que a gente pode contar, quem está preparado ou não. E infelizmente a gente conversa com muita gente no mercado que está inserido no mesmo contexto que a gente, nem todos conseguiram passar tão bem como nós, e a gente sabe o quanto é desafiador. E uma outra coisa que eu queria puxar também para você, Marcão, a gente fala muito uma coisa que o Rino diz, né? Se eu não tivesse o time que eu tenho, a gente não ia conseguir, porque ele sozinho não adianta nada, né? E você é a mesma coisa. Fala um pouco aí de como é que é a tua visão em relação ao teu time, né? Como é que é essa tua sensação de você poder colher tanta coisa boa por meio dessa tua equipe aí que também comprou contigo aí essa briga. Sim. E falou, Marcão, estamos junto contigo e vamos encarar. Sim, esse é um fator fundamental, né? Como
O Rino sempre fala para mim, se você encontra um capital intelectual, traz ele para dentro da empresa e depois você vê o que vai fazer, porque isso vai agregar. Então, é um prazer dizer que nós já temos boa parte desse corpo com bom capital intelectual já dentro da Uninova. E foi fundamental em todos os pilares da empresa, tanto no pilar de operações, qualidade e monitoria, no pilar de planejamento e administrativo, a afinidade entre todos os superintendentes e o que eles geraram entre a equipe deles para trazer resultado, né? O empenho de todo mundo em sua área de especialidade, né? Coisas novas que trouxeram para a gente, ideias em como deixar as pessoas mais motivadas e engajadas. Realmente, eu não teria condição de fazer isso, entendeu? Nem que você quisesse. Nem se eu quisesse. Sozinho, exatamente. Não dá. Então eu preciso daquele cara que chega na equipe, faz aquela festa, aquela bagunça e tudo mais. Eu não sou esse cara. E eu nunca vou fazer tão bem quanto o Christian, que está na minha equipe, ele faz isso com a equipe dele. Então, isso fez toda a diferença, essas várias características, várias personalidades no nosso resultado, né? E uma coisa muito legal assim que mostra que deu muito certo, além de resultado, a gente contratou pessoas dentro de um crescimento orgânico que a Uninova apresentou. Então, assim, a gente sim teve aumento de carteiras que alguns clientes nos enviaram, mas a equipe estava tão segura em arriscar mais que sugeriram de contratar pessoas que chegaram, essas que o Rino acabou de falar, com qualificação diferenciadas. E a gente está conseguindo crescer ainda mais no meio disso tudo. Então, tanto em resultado, quanto em pessoas, engajamento, em felicidade na empresa, é notável o quanto a gente cresceu e não tenha dúvida que nem eu nem o Rino a gente faria isso sozinho, né? Realmente a equipe teve um papel fundamental nesse processo. Nós temos inclusive uma reunião que é de quarta-feira, que era a reunião de gestores que eu tenho com o Marcos e com a equipe dele, e que no ano passado eu rebatizei como Manex. Meus amigos ex-Unilever vão saber o que é, porque Manex era uma reunião da diretoria da Unilever, que é Management Executive, né? E essa reunião, para mim, as últimas que nós tivemos, né, Marcão? No último mês, me deixam assim, como se eu tivesse conquistado um sonho. Porque o nível da reunião chegou num ponto que a gente hoje tem uma área de planejamento, cara, que é sonho que eu sempre tive. Eu fui um cara que planejou muita coisa, me envolvi muito com planejamento em outras empresas desde a minha época, década de 90. Então hoje ver ali o Marcão com o Dave, o Júnior e a equipe deles, cara, aquilo ali Pô, vou falar para você, a gente só não faz chover ainda, né? Mas quase. O Marcão conseguiu chegar num nível de detalhamento, né, dessa parte do planejamento, de resultado, assim, que é com fatos e dados. Eu não estou aqui colocando qualitativo. Tá? Aí você pega o Christian ali na operação, com a Andrea, com aquela moçada fazendo acontecer. E eu diria assim, com postura. Eu, quando ando num call center, eu gosto de ver como está o operador, se ele está sentado legal, se ele está conversando ou não. Porque a conversa é por falta de gestão do supervisor, né, por atenção. E hoje eu tenho dificuldade, às vezes, de dar um toque, aquela área ali. Então, coisa que no passado a gente estava trabalhando. Então, assim, você vê essa área, você vê a área de suporte administrativo ali, o pessoal também do RH, a área de monitoria e treinamento, capacitação com o Alan. Cara, eu caio de 4 quando eu olho aquilo. Então, para mim, está cada vez melhor. Eu lembro, não sei se você lembra de um cara que não é da tua época, mas da minha, o Ricardo Semler. Ele falava o seguinte, o objetivo dele era um dia ser totalmente indispensável, ou assim, não precisar mais estar na empresa. Eu vejo isso hoje para o meu lado. O Marcos, você e as equipes aqui, cara, o Innover anda e voa, meu. Eu tenho que tentar atrapalhar menos. Né, Marcão? Às vezes eu deixo os caras tensos, entendeu? Porque eu sou pilhado. Né? Mas hoje em dia eu fico assim, lisonjeado de ver o trabalho. Cara, é um time fenomenal, cara. Não, muito legal. Isso é um mega feedback aí para todos nós, né, Marcão? E até para você que está assistindo também, a gente não tem a necessidade aqui de fazer nenhum tipo de autopromoção. Por isso que a gente discute e aborda sobre essas coisas com muita tranquilidade, né? E eu posso até dar um exemplo também, por exemplo, nesses últimos meses,
conversando com clientes atuais da Winnover ou com novos clientes que estão chegando e todos me perguntando como é que está no Winnover, né? Porque a gente está acompanhando o mercado, estamos falando com uma empresa X, com uma empresa Y, pô, um cara lá está com dificuldade, outra empresa. Eu falo, gente, olha, tem muita gente que não acredita, mas a Winnover está em franco vapor, ela está crescendo, está entregando resultados melhores, está avançando e ganhando mais carteira, mais produtos, estamos ampliando o nosso site, estamos dobrando inclusive a capacidade operacional do nosso site, entregando aqui novas estruturas, instalações super ultra modernas e às vezes quando isso ecoa no mercado as pessoas não entendem, caramba, o que será que esses caras estão fazendo diferente? Só que não tem mágica, né? A mágica está justamente em saber trabalhar essas etapas como vocês trabalharam, trabalhar o time, né? Ter a consciência de que sozinho a gente não faz nada e com todos esses elementos que a gente conversou aqui, você poder gerar resultados e passar por essa tormenta da melhor forma possível. E estamos todos na torcida aí de que passe rápido também, né, Rino? Porque ninguém aguenta mais esse negócio aí de pandemia, né? Ou seja, a gente não vê a hora de que a vida volte ao normal o mais rápido possível, né, Marcão? Exatamente, sim. Se a gente já, quando olha para dentro, a gente está animado com o que a gente vê, a gente não vê a hora de acabar logo isso, para as pessoas retomarem as suas atividades e a sociedade voltar a ter notícias mais positivas, né? Então, apesar de a gente estar feliz e ter uma rota próspera aqui dentro da Winnover, quando a gente olha para fora, ainda são notícias tristes, né? Eu tive a oportunidade de estar no shopping em São José dos Campos, onde eu moro, na semana passada, lojas fechando, acho que se tinha umas 15 pessoas passeando no shopping, era muita coisa. Então a gente espera logo que esse ambiente externo melhore para que tanta prosperidade que a gente está vivendo aqui dentro da Winnover, a gente possa viver também em sociedade, né? Acho que esse que é a nossa urgência, a nossa pressa nos dias de hoje. Não, muito legal. E assim, eu acho que a gente conseguiu concatenar uma série de coisas importantes aqui, né, Rino? Inclusive de uma forma bastante produtiva e otimizada. Porque se a gente sair muito mais para o espectro e dar muito peso e vazão a essa questão da pandemia, nós vamos cair no mesmo terreno comum do que todo mundo já está falando, já está analisando. Isso já é uma realidade, né? E o que é legal de dizer também é que assim, embora sejamos uma empresa e parte também de um grupo muito forte, com capital de todas as formas para enfrentar qualquer tipo de tormenta e para investir no que for necessário, o capital intelectual e o capital humano também faz uma diferença aí brutal, né? Então um grande abraço e até a próxima.